Olá, eu sou Josiane Moreira, contadora, mentora financeira e sócia no Grupo Marcos Moreira e vou conduzir com vocês o podcast Negócios e Estratégias. O podcast Negócios e Estratégias é o podcast para inspirar você a empreender e a inovar no seu negócio. Nós temos 3 parceiros aqui conosco: a Loja Tire, com a minha produção de hoje, Intuição Acessórios, através dos meus acessórios, e o do Pinheiro Estética, através de maquiagem e cabelo. Agradeço a todos esses nossos parceiros que toparam essa ideia de ser meus apoiadores de pronto, né? Para estarmos aqui fazendo o podcast para vocês. Agradeço também a parceria da Leisa para nós fazermos esse podcast aqui no Bagé Agora, trazendo para vocês, espectadores, muitas estratégias e diferenciais que os nossos empreendedores locais têm no seu dia a dia e fazem as coisas darem certas para que você também se inspire e tenha muito sucesso no seu negócio. Hoje nós estamos aqui com a Josiane Costa, sócia da Intuição Acessórios, que criou a loja há 25 anos. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Josi. Muito obrigada pela parceria, por ter aceitado esse convite de ser minha parceira aí nesse novo podcast, né, para a nossa cidade. É um prazer muito grande poder contar com essa parceria e contar com a tua história aí de inspiração para tanta gente, né? Nos conta um pouquinho sobre como foi essa trajetória de 25 anos de desafios. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu te agradeço pelo convite. E deixa eu te dizer assim, na verdade começou por acaso esse meu negócio de semijoias. Como é que começou tudo? Eu trabalhava numa empresa na qual eu era secretária do dono da empresa. E daí veio para Bagé, eu fazia administração de empresas, e veio para Bagé a faculdade de nutrição, a qual assim eu sonhava em fazer faculdade de nutrição, na qual eu me formei e acabei exercendo administração de empresas, por incrível que pareça, mas agora eu conto para vocês como aconteceu isso. Bem, então, eu trabalhava na empresa, aí veio a faculdade de nutrição para Bagé. Eu fazia administração de empresas, era meu pai que pagava a faculdade. E aí eu pedi para ele para trocar para nutrição. E daí eu comecei a pensar, né, eu vou ter que fazer alguma coisa para comprar as coisas para mim, porque de fato a faculdade de nutrição era muito mais cara, a faculdade da saúde, do que da área de administração. Então, aí tinha uma moça que vendia semijoias para nós lá na loja. E eu sempre comprava dela. E aí eu perguntei para ela se ela não queria uma pessoa que vendesse para ela. E ela aceitou. Eu comecei a vender para ela. Os primeiros 3 meses eu fiquei só com a pasta dela. Depois eu comprei as minhas primeiras semijoias. Aí eu fiquei 1 ano com a minha pasta e com a pasta dela. Aí depois eu comecei a viajar para trazer coisas diferentes. Foi então que daí eu fiquei depois de 1 ano, eu fiquei só com as minhas, entreguei as dela e fiquei só com as minhas, vendendo na rua. Nesse tempo eu vendia semijoias, eu vendia Natura, eu vendia lingerie, eu vendia outras coisas. Mas aí o que eu senti nesse meio tempo, assim? Que não tinha uma loja especializada em Bagé. Porque eu acho uma coisa muito importante também. Não adianta tu querer fazer uma coisa que todo mundo já faz. Então tu procura fazer uma coisa que é diferente, que não tem. Não adianta tu querer copiar e seguir fazendo as mesmas coisas, porque tu não vai alavancar tão rápido como alguma coisa que não tenha e que tu seja quase que exclusiva, digamos assim. Então foi assim que surgiu a Intuição Acessórios. Aliás, foi do nome do perfume que saiu o nome da loja, Intuição, porque eu sempre tive a intuição que ia dar certo. Sempre tive a certeza, na verdade, a convicção que ia dar certo, porque não tinha nenhuma loja nesse ramo na cidade e as mulheres gostavam disso. Uhum. Então, foi assim que surgiu a Intuição Acessórios. Ah, que legal. Eu vejo que isso é muito comum, né, Josi? A gente vê os empreendedores veem um ramo dando certo, vão lá e colocam igual, né? E como isso é uma coisa que prejudica o empreendedorismo, tanto da pessoa que já tinha quanto da nova que vai criar, que está criando aquilo ali. Porque além de criar uma concorrência,
acaba que prejudica os dois, né? E eu sempre procuro que as pessoas entendam que o que é necessário para empreender é ter diferenciais. Porque um pode vender joia, o outro pode vender joia, mas tem que trazer diferenciais, tem que ser em lugares diferentes, públicos diferentes, né? O empreendedorismo tem para todo mundo. Porém, eu acredito que se a gente traz diferenciais, se a gente traz coisas únicas nossas, é o que realmente vai fazer a diferença, né? Como foi o teu, tu teve aquela visão de ver que na cidade não tinha aquela loja. São 25 anos que surgiram outras empresas, outras estão no mercado, outras encerraram, mas tu estás ali na Avenida 7, número 1171. 1171. Há quantos anos já naquele endereço? 23 anos. Na verdade, eu era dentro da galeria, né? Uhum. O 1171 foi sempre. Só que antes era sala 4, eu acho que era. 4 ou 6. E agora é a sala 1, é a principal sala, né? Sim, então já é uma referência em Bagé a Intuição Acessórios, né? Mas isso foi com muito trabalho, né, Josi? Quais foram as principais dificuldades que tu teve, assim, quando tu começasse o negócio? Bom, assim, ó, a função de tu vender na rua, geralmente tu não tem duplicata, tu vende, eu vendia para todo o comércio, assim, ó, vamos deixar bem claro, a grande maioria são pessoas idôneas. E muitas não, né? Nem todas, vamos dizer assim. Então, tu ia lá 1, 2, 3, 4, 5. Sabe aquelas pessoas que te matam no cansaço, tu pega e desiste, não vai mais? E aí, quando eu abri a loja, eu já abri com outra visão. Eu digo, bom, eu vou ter crediário, mas eu vou consultar a SPC, fazer as consultas todas regulares, né? E quem tivesse registrado eu não liberava e dava uma duplicata para assinar. Bom, a partir daí eu tenho como cobrar legalmente, né? Então foi assim que essa foi assim, ó, um dos maiores obstáculos assim com relação às vendas na rua. Sim. A minha mãe trabalha há 44 anos na York, né? E ela sempre referia que tu ia lá desde o início vender para ela, né? E ela, até hoje, ela fala, não, vou lá na Joyce, porque desde que ela começou eu compro com ela, né? Então se torna referência, né? E a referência é a tua pessoa, elas querem ir lá muitas vezes e falar contigo. Eu acredito que até as pessoas mais velhas ainda tenham isso, né? Com certeza, Josi, tem sim, graças a Deus, assim, a gente sempre priorizou a qualidade. Então isso é uma coisa que os clientes procuram a intuição porque sabem que tem qualidade. Tem garantia? Tem garantia. Então, tu vai lá, pode ter certeza que o que eu te falei, que cobre a garantia, vai cobrir. Se deu algum problema, porque às vezes podem acontecer problemas no banho também, a intuição se responsabiliza e vai trocar peça para ti. Claro. Então, tu acha que um erro que tu cometeu lá no início, que hoje tu não cometeria de novo, seria o fiar, vamos dizer assim? Seria mais ou menos Exatamente. isso? Inclusive, hoje eu trabalho somente com cartão. Somente não, porque tem os clientes que já têm cadastro antigo, esses continuam com cadastro, eles compram, tem referências, né? Ótimas compras, ótimos pagamentos. Então, daí eu continuo liberando para eles. Agora, clientes novos somente no cartão. Vou falar um pouquinho da minha apoiadora Loja Chile. Meninas e meninos que me ouvem, né? O atendimento da Loja Chile é algo que me encanta toda vez que eu chego lá. Embora muitas vezes eu não seja tão assídua, quando eu chego lá eu tenho um bom atendimento pelo nome. As gurias são muito cordiais, estão sempre perguntando se a gente quer café, água, sempre visando o bom atendimento. Inclusive eu sempre comento isso com a Renata, né? Como é diferente a gente entrar lá, porque a gente é recebido pelo nome e também porque as gurias têm uma disponibilidade imensa para tirar tudo do cabide para que a gente consiga encontrar o que realmente a gente procura. Então, uma referência em atendimento aqui na nossa cidade, com certeza, é a Loja Chile. Quais foram as estratégias mais eficazes que fizeram o seu negócio alavancar? Assim, Josi, ó, a intuição sempre priorizou qualidade, bom atendimento, variedade de mercadorias. Isso é uma coisa que eu nunca deixei cair. Porque, assim, ó, a intuição hoje é referência pela variedade que existe em semijoias. Não existe uma loja que tenha tanta variedade de semijoias como tem a intuição.
O atendimento também é uma coisa que eu priorizo demais. Sempre tô cuidando, tô sempre de olho nas gurias, tô sempre falando assim, ó, tudo que possa agregar para a gente ter sempre um excelente atendimento, porque hoje em dia o que diferencia uma loja da outra é o atendimento, realmente, é a qualidade. Então são coisas que eu nunca deixo cair na intuição. Procuro nunca deixar cair. Uhum. E o marketing? Como é que tu faz hoje com essa questão do marketing? Porque a gente vê que todos os dias é uma rede social nova, todos os dias são tantas novidades, a gente tem, quanto empreendedor, tem que estar todo dia se atualizando. Como é que tu vê isso? Olha, com certeza foi um grande desafio para mim. Isso aí, quando começou a pandemia, eu não sabia fazer uma publicação no Instagram. A loja tinha Instagram, mas eu sempre dependia das meninas para fazer isso. Quando começou a pandemia, eu me vi obrigada a estudar essa parte do Instagram, como é que publicava, como é que fazia foto. Então, foi um período que eu me fechei muito para estudar. Que eu acho que assim, ó, que o empreendedor, ele nunca deve achar que ele está pronto. Porque no momento que ele achar que ele está pronto, sempre vai passar alguém na frente. Então, eu acho que tu tem que estar sempre estudando. Não adianta. Tu é empreendedor, tu é o... Como é que eu vou dizer? Não é a pessoa mais importante, mas é a pessoa que tem que puxar, que tem que saber o que está falando e o que ela quer. Assim, ó, onde ela quer chegar. Isso é uma coisa, assim, ó, fundamental. Uhum. E eu digo que antes era assim, ó. Nós lá na nossa época fazia uma faculdade já era muita coisa, né? Então hoje eu já digo para meus filhos, hoje vocês vão estudar o resto da vida, como nós já estamos estudando constantemente, né? A gente não para nunca. A gente aprendeu uma coisa, no outro dia já outra, e essa é a vida do empreendedor, né? A gente tem que estar sempre buscando se atualizar, saber de todas as redes sociais, porque não podemos depender só de uma rede social, porque a gente tem aquela, se sai do ar, se acontece alguma coisa, nós temos que ter outras estratégias, né? Exatamente, Que foi o que tu tentasse lá na pandemia, quando tu criou o site, né? Exatamente, a Intuição já tem um site, até porque as redes sociais não são nossas, né? As redes sociais são do Elon Musk. Então, se ele, de um momento pro outro, resolve fechar, e aí, como é que tu te vira, né? Então, a gente tem o site www.intuiçãoacessórios.com.br, entrem lá, tem bastante coisa. É, então, mas lá na pandemia, quando a Josi começou o site, foi um grande desafio, né, Josi? Porque nós não tínhamos aqui na nossa cidade ainda essa questão de sites, né? Não é muito usual ainda, até hoje, não é muito usual. E é muito custo, né? Isso acho que também foi uma coisa muito difícil para ti naquele momento, né? Sim, Josi, porque o que acontece assim, ó? Vou usar um termo chulo, assim, ó. Eu comi na mão dos outros. Literalmente. Porque dizem, tu tem que fazer assim. Eu ia lá e fazia. Só que não dava certo nunca. Até que a Josi teve que estudar para ter uma noção. Não sei criar um site, não sei fazer um site, mas assim, ó, para ter uma noção de como realmente funciona. E eu acho que esse é o desafio de nós empreendedores hoje. Nós temos que saber de muita coisa, porque se nós deixarmos na mão de outras pessoas, as coisas não acontecem como a gente gostaria muitas vezes, né? Exatamente, tu tem que ter a mínima noção como é que funciona um site, o que que tu precisa, assim, ó, para divulgar também. É assim, ó, é uma coisa fundamental. Se vocês quiserem criar um site, criem, mas estudem como é que funciona, principalmente como é que funciona para te divulgar os valores. Então é bem complexo, não é uma coisa simples. É, às vezes a pessoa pensa que não, vou fazer um site ali que é gratuito e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Ele começa gratuito, mas tem uma série de outras coisas para que ele realmente seja efetivo, retorne vendas. É uma série de coisas que tem por trás que infelizmente sozinhos a gente não vai conseguir, mas todo empreendedor tem que estudar sobre isso, né? Não tem mais como viver num mundo alienado. E o que eu vejo muito aqui na cidade, Josi, não sei se tu concorda comigo, muitas vezes são empresas antigas que não se atualizaram e nem no Instagram estão. Sim, sabe, eu fui numa palestra do Eduardo Teva, gente, isso faz muito tempo, assim, ó, deve fazer
uns 15 anos, Josi. É na época do Facebook. E eu lembro que ele fez, assim, ó, foi lá no ginásio do Auxiliadora e tava lotado. E ele fez uma pergunta assim, eu queria saber quem daqui que não tem Facebook. Gente, muita gente levantou a mão. A loja já tinha o Facebook, mas muita gente levantou a mão. E o que ele disse? Sinto muito, mas vocês não existem. Quem não está nas redes sociais não existe. Isso na visão dele, que é um grande visionário, há no mínimo 15 anos atrás, eu não sei certamente há quanto tempo, mas assim eu posso dizer que por baixo, 15 anos. Isso é uma coisa que eu estou sempre dizendo para os meus clientes, né? Agora, no início do ano, eu fiz uma palestra para todos os meus clientes da contabilidade e eu dizia isso. Invistam nas redes sociais de vocês, né? Até por o escritório ter 45 anos, né? Nós temos clientes bem antigos e que muitas vezes ainda não têm suas redes sociais. Invistam nisso, porque é o futuro. Hoje, quando a gente procura qualquer coisa, a gente começa pelo Instagram, a gente vai para o Google, né? É onde nós buscamos saber em referência sobre aquela empresa. E a que tiver um link ali do WhatsApp é a que é escolhida muitas vezes. É mais prático, é mais rápido. É isso que nós buscamos: agilidade, rapidez, bom atendimento, tudo isso conta. Muitas vezes requer processos novos dentro da empresa, mas é necessário a gente estar sempre se atualizando. Esta é a vida do empreendedor. É isso que nós acreditamos que vai fazer com que a empresa permaneça no mercado por mais tempo, né? Com certeza, Josi. É um diferencial que não pode ser excluído. Ele é, digamos, entre parênteses, assim, entre aspas, obrigatório. Obrigatório. Não existe hoje empresa sem ter isso aí, porque ela com certeza vai ficar de lado e vai ter cada vez menos venda, e aí se torna aquela questão dos empreendedores reclamando do mercado, do isso, do aquilo. Hoje em dia, quem compra também, ele já vai lá e pesquisa. Por exemplo, lá tem o site www Intuição Acessórios, tá? Ele vai olhar Intuição Acessórios. Eu vou entrar lá no Instagram para ver se essa loja realmente existe, como é que é. Vou tentar falar com alguém. E se tu não tá no Instagram, tu pode perder uma venda ali, embora tu tenha um site. Tu tem que trabalhar isso sempre em conjunto. Isso é muito importante, né? Bom, Josi, e tu já disse o que não faria novamente. E o que tu faria novamente se tu fosse começar hoje? Olha, assim, ó, eu daria assim ó, uma prioridade anterior às redes sociais, porque eu comecei a dar essa prioridade na pandemia, literalmente na pandemia. Eu já tinha Instagram, já tinha Facebook, já tinha Instagram, mas eu não trabalhava, não dava a real relevância que eles têm naquela época. Eu já começaria investindo bastante nas redes sociais. Uhum. E quem foi que mais te motivou nessa linha do empreendedorismo? Na verdade, o meu noivo na época, hoje meu marido, ele que assim, ó, que me deu uma força enorme para eu abrir a loja. Porque antes eu vendia na rua, não tinha loja. Daí eu aluguei o primeiro ponto dentro da galeria, não na sala principal como é hoje. E graças a Deus deu certo. Mas assim, ó, uma coisa que eu digo assim, gente, não existe milagre. A gente tem que trabalhar. Não existe esse milagre que tu, assim, ó, que tu não vai fazer, que vai ser só, tu vai ter gente só por trás para fazer. Não vão nessas conversinhas assim, porque não existe milagre. Primeiro, para ti ser um bom empreendedor, tu tem que entender do teu negócio, para te passar para os teus funcionários como tu quer que seja feito. Não adianta tu simplesmente dizer, eu quero que seja assim, mas tu não dá os passos como ele tem que chegar para fazer esse produto chegar ao consumidor da maneira que tu queres. Então, mais uma vez, a gente fala sobre a qualificação constante do empreendedor, né? Em todos os pontos, da porta de chegada até o fim da empresa e voltando, nós vamos ter que estar estudando sempre, né? Com certeza, Josi. É comportamento, e a gente vê como o comportamento muda, né? Esses dias eu conversava com um cliente exatamente isso. O comportamento nosso antes era mais fiel. Nós tínhamos aquela marca de arroz, aquela marca de feijão, vamos dizer assim, aquela loja A, loja B, e hoje não tem mais isso. A gente vê que essa questão de fidelidade até dos mais antigos. O pessoal mais novo não tem a fidelidade, ele olha mais a questão de bom atendimento, qualidade, agilidade, principalmente essa questão de agilidade, né?
Então, as empresas, elas têm que estar se atualizando sempre com um perfil novo do cliente, porque isso, desde a pandemia... Mudou muito. Pós-pandemia é uma era antes pandemia e pós-pandemia. Isso com certeza mudou demais. E vai mudar cada vez mais, né? A gente vê já esses adolescentes, né, com outra visão já de consumo. Embora hoje os sites ainda aqui na nossa região não vendam tanto, mas a gente já vê uma tendência muito grande dessa nova geração só comprando via sites. Então, Exatamente. por mais que não rode hoje tanto, não venda tanto, é necessário já ir pensando e investindo nessa linha, né? Com certeza, Josi. É o futuro. É o futuro. É o futuro. Não, bem pelo contrário, a questão das lojas físicas. Cada vez reduz mais a loja física e aumenta mais na internet, né? Exatamente. Quem tem, assim, ó, uma visão ampla de internet, que sabe muito, consegue vender bastante pela internet. Agora, sim, ó, tu tens que ter um conhecimento muito, muito, muito fora da curva para tu conseguir realizar isso, essa questão de vendas na internet. E tu tem que saber, não adianta tu tem que estudar. E como é que tu sabe? Estudando, não adianta. Não adianta, não tem outra saída, é estudando, né? Não existe milagre. Não. Foi incrível a nossa conversa aqui, Josi. Quero te agradecer mais uma vez pela tua presença. Foi maravilhoso conhecer a tua história, né? Eu conheci, assim, pelo olhar até da minha mãe, que contava mais que quando tu ia lá na loja vender para ela, né? E foi inspirador, tenho certeza aí que o pessoal está muito feliz com teu depoimento. Acho que muita inspiração para a gente colocar em prática essa questão de estudar sempre, de estar sempre se atualizando, não tem idade, né? É sempre por nós, né? Exatamente, não adianta. O empreendedor, ele vai estar sempre estudando. Se ele quer ser bom, quer estar sempre nos primeiros lugares, ele tem que estar sempre se atualizando. Não existe milagre. Eu ia dizer para te deixar um conselho para os nossos ouvintes, mas eu acho que tu já deu o conselho, né? Exatamente. Vamos estudar, gente. É a saída, não tem outra. Não tem. Eu também, eu sou muito adepta a isso. Eu estudo muito todos os dias, vários assuntos, porque é isso que nos mantém no mercado, Exatamente. né? Não adianta, né? A gente não nasceu nessa geração que já nasceu com o celular na mão, que sabe mexer do nada. Para nós aprender a mexer, como eu digo, no Instagram, eu tive que estudar bastante, fazer cursos. E a saída não adianta. Não adianta. Então, antes de nós encerrarmos, deixa o teu arroba, o endereço, onde é que o pessoal te encontra. Nosso arroba é @Intuição Acessórios. Isso é no Instagram. No Facebook é @Intuição Acessórios Oficial. No nosso site, www.intuiçãoacessórios.com.br. E também na Avenida 7 de Setembro, 1171, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Foi um prazer estar aqui conversando com essa mulher maravilhosa sobre uma história de mais de 25 anos. E eu só tenho a agradecer a parceria dela em ter vindo aqui e também ter fornecido esses acessórios maravilhosos que vocês viram, encontram ali na Avenida 7 de Setembro, no coração da cidade, com um atendimento maravilhoso e a qualidade sempre de 25 anos, né? E também agradecer a nossa apoiadora Hilda Pinheiro Estética, que fez minha maquiagem e meu cabelo, uma empresa que está há mais de 25 anos também no mercado, sempre buscando a atualização constante. Hoje estou aqui realizando um sonho, pois no ano que eu ia começar a fazer a faculdade, que era a faculdade de jornalismo que eu desejava fazer, o meu pai faleceu e a minha mãe fez eu fazer contabilidade. Atuo com muito orgulho, gosto muito da minha profissão, mas o jornalismo mora no meu coração. Embora eu não seja jornalista, hoje estou realizando esse sonho aqui entrevistando a minha primeira convidada, a Josi. Então fico muito feliz também por estar realizando esse sonho hoje. Então eu digo para vocês, acreditem, porque só assim vocês vão realizar os seus sonhos. Agradeço a todos vocês que nos assistiram e aguardo vocês no próximo podcast Negócios e Estratégias.